Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro aqui do canal do professor Guilherme Fonseca, Questões por Assunto. Nós vamos escolher sempre neste quadro um assunto que seja muito importante nos editais de português e vamos verificar como ele já caiu em diferentes bancas, para que você consiga revisar o conteúdo e consiga, claro, aplicar isso às provas do seu concurso. Então vem comigo. Antes de tudo, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no canal? Olha aí se você está inscrito, é muito importante para o nosso trabalho, para que as nossas aulas gratuitas sempre continuem. Além disso, siga-me lá no Instagram, @profguifonseca. O link está aí na descrição e você também vai conferir muitas dicas por lá. Vem comigo que o tema de hoje é acentuação. Então solta, DJ, que a aula de hoje será incrível. Vem! E eu já quero começar com você com uma questão da banca IDESG. E veja, é uma questão que não cobrou a acentuação em si, mas cobrou um conceito preliminar. Repare, olha o que a questão cobra. Sobre a classificação da tonicidade das palavras orgânico, saúde e periódico. O que é classificação da tonicidade das palavras? É você saber se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ou seja, é a classificação das palavras pela posição da sílaba mais forte. Cada palavra tem uma e somente uma sílaba tônica, uma sílaba que é mais forte que as outras. As oxítonas, olha só, as oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica. Oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica. As paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica. E as proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Então, minha gente, essa é a classificação. Veja, isso não tem a ver com a ideia de a palavra ser acentuada graficamente ou não. É claro, isso vai ser a base das regras de acentuação, como nós vamos ver. Mas a grande questão aqui é você saber o seguinte, que as palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba mais forte, independente de serem acentuadas com acento agudo ou com acento circunflexo ou não. Por exemplo, a palavra urubu, ela é uma palavra oxítona. Por que ela é uma palavra oxítona? Porque a sílaba mais forte dela é o bu. Assim como a palavra cadeira é uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte dela é o dei, cadeira. Então esta é uma palavra paroxítona. E nós temos palavras como matemática, que é uma palavra proparoxítona. Veja, em matemática nós temos aqui, ó, a antepenúltima sílaba tônica. Então, oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica, paroxítonas que têm a penúltima sílaba tônica e proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Legal? Ai, papai, vem! Olha o que a banca coloca.
Afirmação 1. A palavra orgânico é proparoxítona, pois a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos olhar primeiro se o conceito tá certo? Olha bem. Ele fala que proparoxítona é a palavra que tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Isso é verdade? É. Então basta agora a gente olhar para a palavra orgânico. Quando a gente pega a palavra orgânico, a gente observa, ó, que a sílaba mais forte é o G. Então ela de fato é uma proparoxítona. Guilherme, se a palavra for acentuada, a sílaba tônica sempre vai ser a acentuada? Sempre. Então, se a palavra é acentuada, eu não preciso nem raciocinar. A sílaba mais forte é a acentuada, tá bom? G. Então, nesse G aqui, portanto, a gente já observou que a palavra é, de fato, proparoxítona. Portanto, a afirmação 1 aqui está correta. Certa resposta. A palavra saúde, minha gente. Quando você tem a palavra saúde, observe, saúde. Você tem aqui uma palavra que tem, ó, a penúltima sílaba tônica. Se ela tem a penúltima sílaba tônica, ela é paroxítona. Paroxítona é aquela que tem como sílaba tônica a penúltima sílaba? Sim. Portanto, também correto. Na 3, ele fala, a palavra periódico é paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima. Olha só, pessoal. É paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima. O conceito tá certo? Tá certo? Vamos olhar a palavra então. Periódico, você tem a separação assim, ó. Periódico. Em periódico, portanto, o que você vai ter, minha gente? Você tem aqui uma palavra proparoxítona e não uma palavra paroxítona. Portanto, só a 1 e a 2 estão certas. Ah, Guilherme, não é possível que isso caiu. Caiu. Tá vendo como é importante você saber os conceitos elementares? Você saber os conceitos essenciais? Então é muito importante que você preste atenção nisso. E uma coisa, pessoal, aproveitando aqui mitos que surgem na nossa preparação, uma das grandes coisas que surge por aí é assim: Guilherme, eu não gosto de estudar acentuação, não, porque para mim a acentuação é uma coisa instintiva. Eu domino muito bem o português. Pela leitura, eu leio muito. Poxa, muito legal que você sabe acentuar as palavras sem raciocinar a regra. Mas o que a banca cobra, minha gente, é se você sabe a regra. É se você sabe o motivo pelo qual você está acentuando uma palavra. Então é muito importante que você se ligue nesse resumão que eu vou fazer agora das principais regras de acentuação. Vem comigo, vem comigo! Antes da gente ir para as outras questões, vamos fazer esse resumão. Regras gerais de acentuação. O que são regras gerais? São regras que dependem da posição da sílaba tônica. E aí eu vou ter uma regra para as oxítonas, uma regra para as paroxítonas e uma regra para as proparoxítonas. Quando que as oxítonas vão ser acentuadas, minha gente? As oxítonas vão ser acentuadas, são acentuadas, quando terminam em A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S,
ou em, seguido ou não de S, que no final das contas vai dar o ENS. Repare, essa é a regra das oxítonas. Então, por exemplo, se nós pegamos a palavra Paraná, a palavra Paraná é acentuada por ser uma oxítona. Assim como a palavra chulés, assim como a palavra cipó, assim como a palavra capôs, assim como a palavra também, por aí vai. Todas essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo gramatical. Qual motivo gramatical é esse? O motivo gramatical da regra que acentua todas as oxítonas terminadas em A, E, O, I, EN ou ENS. Essa é a regra das oxítonas. Nós temos também a regra das paroxítonas. O que a regra das paroxítonas vai ter? Ela vai ser exatamente o contrário da regra das oxítonas. E aí você não precisa ficar decorando a regra das paroxítonas por inteiro. Né? Tem gente que fica repetindo um mnemônico sem entender o sentido. A regra das paroxítonas, pessoal, ela é o contrário da regra das oxítonas. Então, quando que as paroxítonas serão acentuadas? Bom, se de vogais eu tenho o A, E e o O aqui nas oxítonas, nas paroxítonas eu vou ter a terminação em I, seguido ou não de S, o S e qualquer consoante. Porque, veja, eu não tenho consoantes nas regras das oxítonas, exceto o EN e o ENS. Então é mais fácil eu tirar aqui, ó, exceto o EN e o ENS. E mais duas terminações que precisam estar na veia. Til, as paroxítonas terminadas em til também são acentuadas. E as paroxítonas terminadas em ditongo, as paroxítonas terminadas em uma união de vogais, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ter aqui a palavra vírus, acentuada pela regra das paroxítonas. Eu vou ter a palavra tórax, acentuada pela regra das paroxítonas. Eu vou ter a palavra órfã, acentuada pela regra das paroxítonas. E eu vou ter também a palavra série. Por que série é acentuada pela regra das paroxítonas? Porque, observe, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Ah, Guilherme, então quer dizer que série só tem duas sílabas? Sim. Ah, mas eu já vi gente falando que eu posso separar série E. As bancas de concurso não aceitam. Vem com uma coisa comigo. Se a palavra é acentuada, as vogais do final juntam. E as bancas amam essa regra. Regra das proparoxítonas é a melhor regra que tem, né? Todas são acentuadas, papai. Isso aí. É o que acontece com a palavra matemática que a gente viu, mas é o que acontece também com palavras como ônibus, por exemplo. Ônibus é acentuada por ser uma proparoxítona. Beleza? Nós temos mais duas regras complementares para você saber. Uma é a regra do ditongo aberto. O que é a regra do ditongo aberto? Como a gente já falou, o ditongo é uma união de vogais. E nós temos o OI, o EI e o EL, como ditongos que eu falo com a boca aberta, como ditongos abertos. E quando que o OI, o EI e o EL serão acentuados? Eles serão acentuados nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Ou seja, naquelas palavras de uma sílaba só, que são pronunciadas de maneira forte. Então você tem dentro dessa regra a palavra herói,
Você tem dentro dessa regra a palavra pastéis. Você tem dentro dessa regra a palavra réu. Todas essas palavras são oxítonas no caso de herói e pastéis e monossílabo tônico no caso de réu, acentuada por essa regra do ditongo aberto. Repare, seriam palavras não acentuadas pela regra geral. Herói é uma oxítona terminada em i. Oxítonas terminadas em i normalmente não são acentuadas, mas por existir essa regra complementar, ela passa a ser acentuada. Tudo bem? Regra dos hiatos, papai, vem! O que é um hiato? Hiato é uma separação de vogais. Repare que na própria palavra hiato tem um hiato. É uma junção de vogais, só que em sílabas diferentes. Você tem uma separação entre o i e o a. Reparou? Então, uma separação de vogais é um hiato. E aí, pessoal? Vamos lá. Quando que eu vou acentuar os hiatos? Quando o i e o u estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos apenas de S. Olha bem, é o caso da palavra baú, por exemplo. O que acontece na palavra baú? Você tem aqui uma separação entre o a e o u está sozinho na sílaba. Portanto, esta palavra será uma palavra acentuada pela regra dos hiatos. Normalmente, ela não seria acentuada, porque, olha bem, ela é uma oxítona terminada em u, mas ela é acentuada pela regra dos hiatos. Beleza? Você tem isso também com, por exemplo, a palavra faísca. O que acontece aqui na palavra faísca? Ó, você tem uma separação entre o a e o i está só seguido de s. Portanto, você tem uma separação entre o a e o i está só seguido de s. Portanto, esta palavra é acentuada pela regra dos hiatos. Tá bem? Ai, que delícia o verão! Resumimos, só para você lembrar, só para você se situar, as principais regras de acentuação. Antes de a gente ir direto para as questões, deixa eu só te falar sobre esses 3 casos de acento diferencial. O que é o acento diferencial? É aquele acento que não se encaixa em nenhuma regra, que ele só existe unicamente para diferenciar uma palavra da outra. E aí você tem o por sem acento e o por com acento. O por sem acento, minha gente, é a preposição por. O por com acento é o verbo por. Basta você substituir pela ideia de colocar, ok? Então, quando você substitui pela ideia de colocar, você pode colocar o por com acento. O pode e o pôde, as duas são formas do verbo poder. Só que pode é uma forma do presente, pôde é uma forma do passado. Então, ele pode vir hoje, mas não pôde vir ontem. Já o acento no tem e no vem, ele serve para diferenciar o singular e o plural. O tem e o vem sem acento é um caso aqui do singular. E o tem e vem com acento é um caso de plural. Vamos dar uma passeada pelas bancas então? Vem comigo, vem comigo! Olha aí essa questãozinha do Sebrasp. Os vocábulos homicídios e caíram
são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá, vamos investigar isso aqui? Homicídios. Olha só. Homicídios eu separo assim, ó. Homicídios. Reparem, minha gente. Tem gente que vem aqui e separa assim, ó. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estaria separando um ditongo. Lembra, para as provas de concurso, se a palavra é acentuada, as vogais do final juntam. Portanto, qual é o motivo aqui da acentuação? Aqui você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso que ela é acentuada, ok? A palavra caíram também é uma paroxítona. E tem gente que acha que só por serem as duas paroxítonas elas serão acentuadas pela mesma regra. Só que lembra uma coisa, minha gente, além das regras gerais, eu tenho as regras complementares. E quando você tem aqui a palavra caíram, o que acontece com caíram? Ó, você tem uma separação entre o A e o I tá aqui, ó, livre, leve e solto na sílaba. Então você tem aqui, minha gente, uma acentuação pela regra dos hiatos. Ok? Lembre-se, são regras diferentes. Portanto, esta afirmação do SEBRASP, ela está completamente errada. Beleza? Ai, que delícia o verão! Vem então para IDECAN. Olha aí, pessoal, olha como a grande coisa que as provas cobram é o motivo de a palavra ter sido acentuada. Foi assim no SEBRASP, é assim na IDECAN. Ah, Guilherme, mas não existem mais então as questões perguntando se a acentuação está certa ou errada? Até existem, mas elas são cada vez mais raras. O mais importante é você saber o motivo pelo qual uma palavra é acentuada. Vamos lá. E ele pede: assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguindo a regra idêntica de saúde. Vamos lá. Por que a palavra saúde será uma palavra acentuada? A palavra saúde, minha gente, ela vai ser uma palavra acentuada, veja bem, porque você tem aqui, ó, uma separação entre o A e o U tá sozinho na sílaba. Há uma separação clara aqui e uma acentuação pela regra dos hiatos. Então, o que ele está perguntando no fim das contas na questão? Ele está perguntando qual dessas palavras abaixo é acentuada pela regra dos hiatos. E aqui você tem a palavra, ó, país. Na palavra país, você tem uma separação entre o A e o I está só seguido de S. Então aqui na palavra país, o motivo da acentuação também é a regra dos hiatos. Observe, a palavra país, ela é uma oxítona. E ela nunca poderia ser acentuada pela regra das oxítonas, porque as oxítonas terminadas em IS não são acentuadas. Então a palavra país é acentuada pela regra dos hiatos. Beleza? Estratégias. Minha gente, quando você tem aqui estratégias, o que acontece? Você tem aqui, ó, uma palavra paroxítona
novamente terminada em ditongo. Então, aqui o motivo da acentuação é esse. É uma paroxítona terminada em ditongo. Lembrando, pessoal, o vacilo que você não pode dar aqui é ficar achando que você tem que ter uma separação do I com o A. Não é verdade. Aqui, se a palavra é acentuada, as vogais do final juntam. Então, aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Indivíduos. Na palavra indivíduos, você também tem uma paroxítona terminada em ditongo. É o mesmo motivo. Indivíduos, ok? De novo, lembrar que eu não divido o do O. Na palavra vírus, você já tem um raciocínio diferente. Repare, é uma palavra paroxítona, mas é uma palavra paroxítona terminada em US. Está super dentro aqui da dinâmica da regra das paroxítonas mesmo. Assim como está a palavra possível. Ó, possível é uma paroxítona terminada em consoante. Então, de novo, aqui se aplica a regra das paroxítonas purinha. Logo, de fato, realmente a nossa resposta é a letra A. País é a única palavra, além de saúde, dessas que nós vimos, que é acentuada pela regra dos hiatos. Legal, galera! Ai, que delícia o verão! Então vem! Então vem para FGV. Ih, você deve estar pensando, meu Deus do céu, FGV. Guilherme, eu já fiz concurso da FGV, eu arrepio só de ver esse nome. Minha gente, se você seguir o resumão, se você seguir aqui nessa pegada que a gente está fazendo, não tem o que temer. O que a FGV vai tentar te confundir na acentuação? Vai tentar confundir paroxítona terminada em ditongo com proparoxítona. E vai brincar com a acentuação dos verbos. Vem comigo para você ver esse rolê. Assinale a frase abaixo em que as duas palavras sublinhadas mostram acento gráfico devido à mesma regra. Letra A. Quando a infância morre, seus cadáveres são chamados de adultos. Vamos lá, vamos pegar aqui a palavra infância. O que você tem que lembrar, e aqui, minha gente, é imprescindível. Ó, se A é uma sílaba só, eu não posso separar assim, ó. A palavra não é assim. Se eu tenho a palavra acentuada, as vogais do final juntam. Ah, Guilherme, mas a professora da escola me falou que é diferente. De fato, algumas gramáticas até permitem que você separe do primeiro jeito que nós fizemos, mas as bancas de concurso não concordam com isso. Para as bancas de concurso, infância é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cadáveres é uma palavra acentuada por ser proparoxítona. Então, errado. São palavras acentuadas por motivos diferentes. Veja que a mesma dinâmica que ele fez na A, ele vai fazer na B. Você tem a palavra adolescência. Na palavra adolescência, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Adolescência. De novo, você não pode adolescenciar. Você não fala adolescenciar.
Veja, se a palavra é acentuada, as vogais do final são faladas juntinhas, beleza? Então você tem de novo aqui uma paroxítona terminada em ditongo. E período? Período você tem período. Logo você tem aqui uma proparoxítona. Então, de novo, motivo errado. A letra C é uma cilada por dois motivos. A melhor maneira de formar crianças boas é fazê-las felizes. Olha bem, pessoal, muita gente acredita que eu posso tratar como uma oxítona, só que isso não é verdade. A palavra tem uma sílaba só. E concorda que não faz sentido eu falar de última, penúltima e antepenúltima se a ideia é uma palavra, uma palavra de uma sílaba só? Então, existe uma regra especial para as palavras de uma sílaba só, que é a regra dos monossílabos tônicos. Por que monossílabos tônicos? São os monossílabos que têm uma pronúncia destacável. São os monossílabos que existem sozinhos. Os verbos, por exemplo, serão sempre fortes. Por isso, o que os monossílabos de uma sílaba só têm a dizer a respeito da acentuação? Os monossílabos tônicos serão acentuados quando eu tenho A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S. Então, essa palavra é acentuada pela regra dos monossílabos tônicos. Guilherme, fazê-las. Aí lascou-se. Eu sempre fico em dúvida. Cuidado, pessoal. Quando você tem o hífen, quando você tem logo depois um pronome, o hífen um pronome, você vai desconsiderar o pronome. Então a palavra que você vai analisar é o fazer. E se você pegar o fazer, você vai ver que o Z aqui, o fazer, é uma oxítona. Está na regra das oxítonas. É uma oxítona terminada em E. Então, de novo, nós temos regras diferentes. O E é acentuado pela regra dos monossílabos tônicos e o fazer é acentuada pela regra das oxítonas. Então, errada. Letra D. Insanidade é hereditária. Você pode pegá-la de suas crianças. O que nós temos aqui, minha gente? Nós temos a palavra você. Você é acentuada, porque é uma oxítona terminada em E. A palavra você é acentuada pela regra das oxítonas. Já quando você tem aqui a palavra pegá-la, você tem, pegar, que é, de novo, uma oxítona. Lembrando, você desconsidera o pronome que vem depois. Portanto, você tem aqui, a acentuação pela regra das oxítonas. Logo, a letra D é a nossa resposta correta. Tanto você quanto pegar são acentuadas pela regra das oxítonas. Letra E. A metafísica é a tentativa de provar o inacreditável apelando para o incompreensível. Minha gente, quando nós falamos em metafísica, o que acontece aqui? Olha bem, metafísica é uma proparoxítona. E inacreditável é uma paroxítona terminada em consoante. A acentuação é pela regra das paroxítonas. Portanto, de fato, resposta correta, letra D.
como costumeiramente na FGV, cheia de casquinha de banana, mas dá para você levar esse ponto de graça para você, hein? Questão de acentuação tem que ser uma questão garantida na sua prova. O examinador tá te dando de presente. Pegue esse presente para você. E por último, vamos resolver uma questão da IDCAP. As consequências seriam desastrosas de acordo com o autor do livro A Regra dos Robôs, como a inteligência artificial transformará tudo. Não é algo que acontecerá apenas individualmente, mas sim de forma bastante sistêmica. Assinale a opção correta quanto à acentuação gráfica. Vamos lá. Consequências e inteligência são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Ó, você tem consequências, você tem aqui, ó, se a palavra é acentuada, as vogais do final juntam. Então, de fato, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Inteligência, mesma coisa, ó. Você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Tá vendo como as bancas gostam desse tipo de palavra, minha gente? Então, muita atenção. História, consequência, inteligência, série, indivíduo. Essas palavras são meninas dos olhos aí da banca. Então fique muito atento para você não confundir com uma palavra proparoxítona. Lembra, se a palavra é acentuada, as vogais do final formam ditongo e as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então, consequências e inteligências são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo? Sim. Já achamos, Guilherme? Já! Vamos só ver se a gente não confunde com outra regra. Letra B. Inteligência e sistêmicas são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica. Ó, inteligência. Inteligência, nós já vimos, paroxítona terminada em ditongo. Já quando você tem sistêmica, ó, você tem uma proparoxítona. Portanto, errada. Letra C. Existem 3 vocábulos acentuados na frase por serem proparoxítonos. Olha bem, pessoal. Consequências. Nós já vimos que é uma paroxítona terminada em ditongo. Robôs é uma oxítona terminada em O. Inteligência também já vimos que é uma paroxítona terminada em ditongo. Transformará é uma oxítona terminada em A. Então, errado também. Acontecerá, oxítona terminada em A. O é um monossílabo tônico, né? Uma palavra de uma sílaba só, nós já vimos também. E sistêmica seria, portanto, a única palavra proparoxítona. Então não existem 3 vocábulos proparoxítonos, só existe um. Portanto, errado. A letra D e a letra E são 2 casquinhas de banana que você não pode derrapar. Os vocábulos robôs e são acentuados por serem oxítonas terminadas em O e E. Olha só, minha gente, olha a maldade aqui. Não é uma oxítona. É um monossílabo tônico. Portanto, isso torna a afirmativa errada. Robôs estaria certo. Robôs é acentuado pela regra das oxítonas. É uma oxítona terminada em O. Por que a é uma casquinha de banana? Porque se você não lê até o final, você marca errado. Olha bem.
transformará e acontecerá pertencem à regra das oxítonas terminadas em A. De fato, transformará e acontecerá são palavras oxítonas, acentuadas pela regra das oxítonas. Lembrando que as oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O e EM. Reparou? Desde que a sílaba átona seja oxítona, não, minha gente, sílaba átona não é acentuada nunca. O que é acentuada é sempre a sílaba tônica. Sílaba átona é o contrário de sílaba tônica. Portanto, minha gente, errado por esse finalzinho. Logo, questão correta é mesmo aí a letra A. Repare, minha gente, passamos por IDESG, passamos por SEBRASP, por IDCAP, por FGV. Veja, passamos pelas principais bancas aqui que cobram conteúdo de acentuação. Lembre-se sempre, motivo da acentuação é o mais importante. E claro, nunca se esqueça, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @profquifonseca. Estamos sempre juntos e eu volto na próxima. Valeu!